nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. deixe-os assentar. Verdadeiramente sois um Deus escondido, o Deus Salvador de Israel. Um fato que nos deve muito espantar neste memorial das maravilhas e da bondade e da grandeza de Deus, no Santíssimo Sacramento do altar, são as humilhações às quais o próprio Cristo se digna reduzir por nós. Este amor que se humilha, ele se humilha para testemunhar o grande amor que ele tem por nós. Porque quem ama verdadeiramente tem tanto cuidado do seu amado, que o ama com todas as suas forças, de toda a sua alma, e se doa totalmente por ele. E assim faz Cristo no Santíssimo Sacramento, nos ama a tal ponto de se doar totalmente até os mais impressionantes abaixamentos. E esta realidade do amor que se humilhou até a morte e morte de cruz, mas não bastou até a morte e morte de cruz, mas foi necessária ainda a vida eucarística. Este amor de Cristo que se humilha, ele se torna frágil nas mãos do sacerdote, se torna frágil a nossa manducação, deve de alguma forma nos tocar profundamente o fundo do nosso coração. E ao mesmo tempo, constantemente, nós respondemos a esses benfeitos de Cristo, a este amor, com muitas ingratidões. Nós acrescentamos a essas humilhações de Cristo na Eucaristia, já tanto humilhado neste mistério de amor, tantas humilhações vindas das nossas ingratidões e dos nossos pecados. A indiferença é que as suas humilhações no Santíssimo Sacramento são escolhas suas por amor de nós, e nelas Deus é muito glorificado, e nós, evidentemente, beneficiados. E as humilhações que nós acrescentamos a Ele neste sacramento, que nós lhe infringimos, Deus é muito ofendido, e isso colabora para a nossa perda, quando nós assim abusamos desta misericórdia, desta bondade, da graça de Deus em nossa vida. E eis que a igreja nos dá a festa de Corpus Christi, esta oportunidade de glorificar, de exaltar, de devotar todo o nosso amor a Cristo, que por nós se humilhou para ser alimento e companhia nossa. Em nenhum outro dos seus mistérios, Cristo é tão humilhado quanto no sacramento da Eucaristia. Nos outros mistérios da sua vida, a sua divindade, ela estava velada sob a natureza humana, mas se revelava em muitos episódios. Assim foram os milagres, as profecias, a transfiguração, o domínio da natureza, as mais variadas curas, a ressurreição, a ascensão. Debaixo, a sua divindade estava velada sob o véu da humanidade, mas o transparecia algumas vezes na sua vida, dando testemunho de que ele era o Filho de Deus.
e até mesmo na sua paixão, em que a humanidade transparecia tão clara através de um homem que sofre tantos tormentos, na cruz, mesmo na sua paixão, se percebe pequenos focos de luz da sua divindade, o que levou, por exemplo, a dizer o centurião, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas no seu estado eucarístico, ele é tão velado, e longe de aparecer para nós a glória da sua divindade, ainda que na Eucaristia ele esteja vivo e glorioso, longe de aparecer para nós a sua divindade, nós não percebemos nem mesmo a sua humanidade. Na Eucaristia, não percebemos Cristo com a sua beleza de encarnado. Está totalmente velado nas frágeis espécies de pão e de vinho. E, no entanto, aqui, nessas fragilidades de Cristo, nas espécies eucarísticas, nós não temos aqui a falta de milagres que na sua vida terrena provaram a sua divindade, a sublimidade da sua doutrina. Não temos a falta dos milagres, mas nós temos na Eucaristia a abundância do milagre. A abundância do milagre. Em efeito, no mistério do Santíssimo Sacramento do altar, dirá Santo Tomás, nós temos o maior de todos os milagres. A nossa fé nos diz claramente, baseada na infalibilidade do próprio Deus, nas palavras de Cristo, Deus e homem, que ali nós temos, após a consagração por um padre católico, um padre verdadeiramente ordenado, sacerdote, tomando pão e vinho, diz: este é meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Ali está verdadeiramente corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, ainda que os nossos sentidos não o percebam. A nossa fé diz: eis a realidade. Nossos sentidos não chegam a atingir esta realidade, e aí nós temos aqui diante de nós o maior então de todos os milagres. Os prodígios e os milagres que nós vemos na vida de Cristo, no seu nascimento, durante a sua vida em geral, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, estavam destinados a revelar as suas grandezas diante dos homens, a beleza da doutrina. Os prodígios, os milagres que se multiplicam no Santíssimo Sacramento, muito pelo contrário, não nos revela o Salvador aos nossos olhos, mas cobrem o Salvador com um véu impenetrável para os sentidos humanos, sendo necessário para nós o sustento da fé mais pura para adorar o Salvador nesse que é o mistério da fé. Mistério da fé de tal forma misterioso, de tal forma grande, insondável, que a Igreja, na tradição, coloca justamente durante a consagração, no meio da consagração do cálice, ela diz Mysterium Fidei, mistério da fé, como se o sacerdote espantasse naquele momento com a consagração, com a realidade que ali se dá. Debaixo daquelas espécies frágeis, eucarísticas, se está realmente, Deus, como numa nova encarnação. É por isso que no prefácio de Corpus Christi se canta o prefácio de Natal, porque é como se uma nova encarnação se desse sobre o altar. Não mais revestido da beleza do encarnado, do mais belo dos filhos dos homens, mas revestido, dirá um poeta brasileiro, revestido por bizarria das frágeis espécies eucarísticas. E eis o grande milagre que se dá aos nossos olhos,
em cada Santa Missa e que a fé nos proclama. Mistério da fé. E para realizar os projetos de amor para conosco, era preciso que o Salvador se impusesse tantas humilhações. Humilhações incompreensíveis para nós mesmos, ainda que pareça loucura ao nosso entendimento, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, dirá o grande São Paulo. Ainda que pareça loucura para nós, mas agiu aqui a insondável sabedoria de Deus, desse mistério de amor e de salvação. Nosso Senhor, com o mistério eucarístico, desejava permanecer entre seus discípulos. Eis que eu estarei convosco até o fim dos dias. Desejava se comunicar a eles com todo o amor possível, firmando com eles um laço de amizade indissolúvel. Eu vos chamo amigos, não mais discípulos, mas vós sois meus amigos. Com este mistério, nosso Senhor queria renovar sem cessar o seu sacrifício na cruz por amor de nós. Ele é o mediador entre nós e Deus, sempre intercedendo por nós no céu, enquanto mediador de salvação. Ele queria nos identificar com Ele, nos alimentando com a sua carne, com o seu sangue. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, vive da vida, da minha vida, vive da vida de Cristo. Como ele diz no Evangelho, não somente quem come, mas quem devora a minha carne, como diz o texto em grego, quem devora a minha carne, para mostrar com qual amor, com qual zelo, com qual vontade deveríamos ir até a Eucaristia, com qual impulso nós deveríamos ir até a Eucaristia, com fome, para saciar a nossa fome espiritual, que se sacia da graça, que nos vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, com este mistério, Ele queria nos fortificar nos nossos combates de cada dia, através deste pão que fortifica, de fato, que nos dá sustento, que nos consola, que nos anima, que nos alegra, que nos conduz, que nos dá alento para bem fazer a nossa caminhada que se termina no céu. Para tudo isso, nosso Senhor se dignou humilhar o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, também por amor de nós. E podemos aqui aplicar essa sentença da encarnação que nós cantamos no nosso credo, por amor de nós, por amor de nós homens e pela nossa salvação, Ele desceu dos céus. E assim se dá em cada missa que é celebrada, em cada altar católico que é celebrada o santo sacrifício, em que é celebrado o santo sacrifício da missa. Todos esses favores e tantos outros, e sobretudo esse fato de se darem alimento para a nossa vida espiritual, para nos alimentar espiritualmente, não deixar desfalecer espiritualmente, e sobretudo isso, para se darem alimento, nosso Senhor se obriga a descer neste abismo de aniquilamento e fragilidade, onde somente os olhos da fé podem de fato reconhecê-lo. Olhamos como olhou para ele São Tomé e dizemos: meu Senhor e meu Deus. Vemos uma coisa, mas acreditamos numa outra realidade. É por nós, é por amor de nós, que nosso Senhor, Ele se faz vivo e presente no Santíssimo Sacramento do altar e se humilha por amor de nós. São Bernardo diz justamente que esse mistério é a humilhação das humilhações, porque ele é o amor dos amores. Só o amor
E o amor de caridade, o amor de doação, se doa totalmente pelo bem amado, pela pessoa amada, que se humilha, então, de tal forma que se esquece de si mesmo para buscar o bem da pessoa amada. É o que se dá no Santíssimo Sacramento. É o mistério das humilhações, da humilhação das humilhações de Cristo, porque é o mistério do amor dos amores. É por amor que Nosso Senhor está no Santíssimo Sacramento, e por isso que a Eucaristia é chamado de Sacramento da Caridade. Sacramento da Caridade. E, como efeito principal da Eucaristia, é aumentar em nós o amor a Deus e o amor pelo próximo. Nos unir todos num vínculo de caridade. Também por isso a comunhão é chamada de comunhão, porque nos une, de fato, a Cristo, enquanto cabeça nossa, no seu corpo místico, e nos une como consequência, como irmãos, comunhão, uma comum união. Todos nós em Cristo. Isso é muito bonito, né? O sacramento da caridade. É por amor de nós que Nosso Senhor se humilha e se faz presente, então, no Santíssimo Sacramento. É por amor de nós que Ele se dá em alimento, é por amor de nós que Ele se torna companheiro nosso nesse mundo. E em qualquer momento nós podemos chegar até Cristo, né? Chegar a Ele, provar das suas delícias, da sua misericórdia. Em qualquer momento podemos nos aproximar de Deus. Em cada igreja que nós entramos, nos genuflectamos e vamos até o sacrário, ao tabernáculo, nós podemos nos aproximar de Cristo. Essa é uma oportunidade que muitas vezes nós desprezamos. Aproximar de Cristo e falar de coração para coração com nosso Senhor Jesus Cristo. É por amor de nós que Ele se digna estar em tais humilhações, é pelo bem da nossa salvação. E nós podemos chegar até Ele sempre e provar as delícias da sua misericórdia. Nosso Senhor, na Eucaristia, Ele se humilha para poder nos resgatar das nossas misérias, nos elevar à participação das coisas divinas, da vida divina, nos elevar à glória do paraíso. Nosso Senhor se abaixa para que nós possamos, por Ele e com Ele, nos elevar. E diante desses abaixamentos do Salvador, por amor de nós, qual deve ser então a nossa atitude, que nos convida a igreja nessa festa do Santíssimo Sacramento? E é o primeiro propósito da festa do Santíssimo Sacramento: exaltar Cristo, que se dignou humilhar por nós do Santíssimo Sacramento. E mais o Filho de Deus, na Eucaristia, se abaixa da sua grandeza infinita por nós, mas nós devemos, naquilo que nos é possível, exaltar Cristo nesse mesmo sacramento, com a nossa homenagem, com a nossa devoção. É o que a igreja faz nessa festa. É a festa do triunfo de Cristo, o triunfo daquele que se humilhou por nós, que deve então por nós receber todo ato de adoração externa neste dia. Esta festa é celebrada pela igreja com grande alegria, como nos refere São Tomás de Aquino nesta obra de arte, que é o ofício do Santíssimo Sacramento, e nesta missa. Tomás fala: a alegria se uniu às coisas sagradas nesta solenidade. Nós nos alegramos por esse abaixamento, por esta presença real de nosso Senhor em nosso meio. Triunfo que também se torna público, pois que em muitos lugares Cristo é honrado com procissões para que Ele seja reconhecido também como Deus e Senhor diante dos homens. Triunfo universal, toda a igreja no mundo inteiro, nesse dia, se inclina alegremente diante do Santíssimo Sacramento. E dessa forma, o nosso amor, dessa forma, a nossa devoção, a nossa adoração, aumentam a glória externa de Cristo, que nesse sacramento buscou os mais profundos abaixamentos, para que pudesse estar ao nosso lado, se unir a nós
e nos enriquecer com esse tesouro inestimável que é Ele mesmo, que é a sua própria vida. Assim, neste dia, possamos louvar o nosso Salvador, como nos convida a sequência desta missa, que é muito bonita, com hinos e com cânticos. Louvai Sião, ó Sião, o Salvador, louvai o vosso guia e o vosso pastor, com hinos e cânticos. Louvar Cristo que se esconde aos olhos da nossa carne e que se revela em toda a sua bondade aos olhos da nossa fé. Louvar Deus que se esconde para que assim pudesse ser efetivamente Salvador, como havia profetizado Isaías. Vós sois em verdade um Deus escondido, Deus de Israel, Salvador. Louvá-lo com comunhões bem feitas, louvá-los com a nossa adoração, honrá-lo com a nossa devoção mais profunda. Deus se oculta para que possa ser, de fato, revelada para nós as suas grandes misericórdias. Se oculta efetivamente para se fazer ainda mais presente no nosso meio, como também disse o Deuteronômio: nenhuma nação, por maior que seja, tem seus deuses tão perto de si como o nosso Deus está perto de nós. O nosso Deus está, de fato, perto de nós. E pela sua habitação em cada tabernáculo, de fato, o templo católico se torna, de fato, casa de Deus, morada do Altíssimo, de uma forma muito mais esplêndida, muito mais certa do que houvera no templo de Jerusalém. Em efeito, o nosso Deus está perto de nós. Possamos louvar esse nosso Deus sempre, manifestando uma fé sempre límpida, pura, no Santíssimo Sacramento. E que Jesus, humilhado na Eucaristia, que hoje nós exaltamos com a nossa devoção, com o nosso amor, que Ele nos ensine também a crescer na virtude da humildade, uma virtude tão importante para a nossa elevação espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.